A primeira quarta-feira de maio foi um dia de silêncio fora do comum num pedaço de Guarulhos. A garagem de uma casa de 2 andares que fica atrás do aeroporto internacional estava quase calada depois do almoço. O lugar era um poço de paz quando a dona da casa, Patrícia, chegou até o portão para me receber. Com licença. Sou o Chico, prazer. Prazer, Patrícia. Patrícia, tudo bom? Tudo bem. Pode entrar. A Patrícia me leva até a cozinha da casa, que fica nos fundos do imóvel. E é lá que eu encontro o Robson, sentado na mesa, diante do computador. Ô Chico. E aí? Prazer, Robson. Tudo bem? Tô bem, graças a Deus. O Robson é um sujeito sorridente e com os braços cobertos de tatuagens, que tá me esperando para conversar, para em seguida fazer um bate-papo com as milhares de pessoas que seguem o seu canal nas redes sociais. Só que antes de falar do mundo virtual, ele me fala do mundo real. Ele me conta da vizinhança, esse lugar onde sempre morou. Aqui eu moro mais ou menos uns 15 anos, mas eu cresci num outro bairro que é mais próximo ao centro de Guarulhos. A gente aqui tá atrás do aeroporto. Eu morava na parte da frente do aeroporto. Então ele se lembra de uma experiência que pouquíssimas pessoas no mundo passaram. Foi na casa antiga, ali do lado, que o Robson viveu um dia que ia marcar sua vida. Eu não lembro o ano, mas teve alguns anos atrás, muitos anos atrás, teve um acidente aéreo. Um avião cargueiro, eu era moleque, tava jogando bola na rua, a rua da minha mãe não era nem asfaltada ainda. E eu vi uma bola de fogo subir. Robson estava no meio de uma pelada com os vizinhos, quando de repente o céu foi tomado por uma bola de chamas. Era como um segundo sol, mas que se movia com uma velocidade estonteante. E tudo na vizinhança mudou em questão de segundos. O barulho, o cheiro de queimado e o som de metal se chocando com o solo, a menos de 1 quilômetro de onde ele estava. E, no meio dessa cena de filme de desastre, aconteceu outra coisa inacreditável. Começou a chover brinquedo. Naquele tempo tinha um brinquedinho da estrela, que era uma estrelinha. Colocava essa estrelinha na mão, ela ficava piscando. Então, esses brinquedos queimou alguns, outras as caixas foram para um lado, para o outro. A gente pegou uns brinquedos, os bombeiros tirando a gente, dando leite. Do avião? Do avião. Dando leite, saquinho de leite pra gente tomar, porque a fumaça era muito e... Então foi uma história aí bem... Loucura, você é moleque. Eu era moleque, acho que eu tinha uns 12, 13 anos, eu acho. Isso foi mais ou menos 89, 90, mais ou menos. Foi em 1989, foi mesmo. Eu tive que checar essa informação, por mais que não tivesse duvidando do Robson. Em 21 de março de 1989, todos os jornais deram a mesma notícia. Estamos na região do acidente, bem perto do aeroporto de Cumbica. O avião caiu exatamente neste ponto. Um avião cargueiro caiu segundos antes de conseguir pousar no aeroporto. O acidente de fato aconteceu, por mais surreal que pareça. O que o Robson não sabia é que aquela cena inacreditável de brinquedos caindo do céu não seria a coisa mais improvável que aconteceria na sua vida. Havia uma outra reviravolta, também digna de cinema, o esperando, na esquina das próximas décadas. Só que ele não sabia disso ainda. Eu sou Chico Felitti e esse é A Silenciosa, um podcast que investiga 4 vidas marcadas pelo mistério. 4 sagas de pessoas atrás de uma resposta. E a história de um mistério que também mora no meu corpo. Primeiro episódio: 1 diagnóstico, 2 diagnósticos, 11 diagnósticos. Hoje, o Robson tem 46 anos. Mas isso só tá marcado no RG. Quem o encontra dentro de casa poderia chutar que ele tinha uns 30 e poucos? Foi o que eu chutei, pelo menos. A casa dele parece com outras tantas de classe média no Brasil afora. Tem garagem de ladrilhão que dá pra sala, 3 cachorros correndo por todo canto e um papagaio chamado Zé preso no quintal dos fundos. Ele é tipo uma maritaca. Quando eu chego,
Sou recepcionado por aviões que sobem e descem do aeroporto, que fica ali, a 3 minutos da casa. Robson conta que o tráfego tá até tranquilo naquela tarde. Costuma ser bem mais ruidoso. Mas o Robson não se importa mais com o rugido que corta o ar. Ele inclusive faz tudo o que tem pra fazer no meio do barulho. Ele tá prestes a fazer uma live no seu canal de YouTube com ou sem o barulho da turbina. Eu falo de tudo, cara. De tudo. Eu não tenho essa... Sexta-feira eu fiz uma live de sorteio, né? Robson abre o laptop em cima da mesa da cozinha e lá tá seu canal de YouTube. Eu fico curioso pra saber quantos vídeos ele já colocou no ar. Quantos estão já? Esse daqui, por enquanto, tá com 213. Ah, não. Quantos vídeos você já publicou desde... Tem muito, cara. Então essa contagem que eu não sei onde é. Então, eu tenho bastante. Tem mais de... Quer ver aqui, ó. 237 vídeos. Em quanto tempo? Em um ano. 237 vídeos. Eu só solto vídeo 2 vezes por semana. E uma live. Então, vídeo de terça e quinta e uma live. Ele publica, em média, um vídeo a cada 2 dias. E tá prestes a fazer um deles. Uma live falando sobre as mudanças previdenciárias para aposentados. Gente como ele. Então, eu tenho tudo... Deixa eu ligar aqui para você ver. Mas, antes de começar essa live, o Robson olha para trás e começa a contar a história de como ele chegou até ali. Robson está aposentado aos 46 anos por obra do inesperado. Não era o destino que ele previa para sua vida até uns 10 anos atrás, quando tudo começou a mudar. Com 30 e poucos anos, ele era um pai de família com trabalho numa empresa grande, 2 filhas e uma mulher, a Patrícia, a mesma que abriu o portão pra gente entrar. Ele continuou jogando bola até a idade adulta, até que as coisas começaram a mudar, bem aos poucos. Robson, até então um sujeito saudável, começou a ter uma diarreia. Primeiro pensou que fosse alguma coisa que ele tinha comido e que não tinha caído bem. Só que o desarranjo não ia embora. E depois de semanas, ele resolveu ir no médico. Então, quando foi mais de 2014, eu passei num proctologista. E esse proctologista, porque a pessoa falou assim, uma pessoa falou para mim assim: Robson, passa diretamente no proctologista, porque você está tendo muita diarreia, você está tendo muito vômito, alguma coisa. Aí eu fui e marquei. Até então eu tinha convênio médico, né? Porque eu trabalhava. E aí eu passei no proctologista e falou: Robson, vamos fazer uns exames. Aí fez ultrassom, fez umas coisas, fez aquela colonoscopia. E falou: Robson, você tem uma retocolite. Falei, o que eu tenho que fazer? Me deu uma dieta do caramba, né? Fazendo uma dieta. Então eu comecei a fazer essa dieta. Ele teve que cortar as coisas que mais gostava de comer da dieta. Mas estava disposto a abrir mão de tudo isso numa boa, se conseguisse voltar a andar tranquilo pela rua. Você lembra o que podia e o que não podia? Eu não podia comer fritura, não podia comer doce, e eu sou um cara que extremamente doce pra mim é tudo, cara. E ele parou com tudo que o médico mandou. Começou a tomar remédios. Só que o piriri não melhorava. E tomando medicação. Mas mesmo tomando essa medicação, não teve efeito nenhum. Aí eu saí da empresa, perdi o convênio. Consegui num outro proctologista do estado. Em questão de meses, ele ainda perdeu o emprego. Não tem nada a ver com a saúde, tá? Foi só uma questão de saúde da empresa mesmo. O setor dele inteiro foi dispensado de uma vez. Só que não era a melhor hora para perder o plano de saúde da firma. Até porque ele começou a ter outros problemas, além desse desarranjo que não ia embora por nada. Eu estava no ponto de ônibus e eu percebi que eu perdi o equilíbrio. Falei para minha esposa chama Patrícia. Falei, Patrícia, estranho, eu não estou conseguindo ficar parado. Aí eu comentei com o doutor, falou, Robson, então vamos fazer o seguinte, vou marcar uma consulta, vou te dar um encaminhamento, você vai passar no neurologista, aqui mesmo dentro do hospital, que era o Hospital Padre Bento, aqui em Guarulhos. Daí o Robson mudou de especialista. Em vez de investigar o que passava no seu intestino, passou a investigar o que passava no seu cérebro. Quer dizer, ele pelo menos achou que fosse ter uma investigação. Passei com esse neurologista não pediu exame nenhum, ele falou assim, Robson, você tem falta de vitamina B no sangue. Eu falei, doutor, mas como que eu tenho falta de vitamina B, sendo que eu estou descompensando todo? Eu estou sem equilíbrio. Pela primeira vez, Robson se sentiu inseguro com o diagnóstico.
e disse que o desequilíbrio era só uma peça do quebra-cabeças que tinha virado o seu corpo. Mas o médico não ouviu. Aí ele falou assim, bom, isso é falta de vitamina. Aí eu já saí de lá puto, falei, cara, eu tô aqui emagrecendo, minha canelinha já tava assim, eu tinha até uma batata da perna, jogava bola, eu corria. E aí eu falei, caramba, como doutor, que eu tenho falta de vitamina B, sendo que eu tô emagrecendo, as pernas tá afinando, eu tô sem equilíbrio. Meu, médico aqui sou eu, então foi tudo bem. Ele respeitava o médico, mas achava que o tanto de coisa esquisita que acontecia com seu corpo merecia um pouco mais de atenção do que aquela que ele recebeu. E ele disse isso com respeito, mas não foi nada bem recebido. Eu falei assim, eu passei com um especialista amigo seu, não era amigo, era tipo a mesma especialidade. E ele me deu um outro dia, então vai lá e passa com ele. O médico foi curto e grosso. Aí ele ficou ofendido. Ficou ofendido. Ele não voltou mais nesse médico. Em vez disso, procurou atendimento num centro de excelência. O Robson tinha um amigo que conhecia uma pessoa que talvez conseguisse para ele um encaixe no Hospital das Clínicas da USP, maior da América Latina e um dos melhores do mundo. Só que a consulta, mesmo agendada, ainda ia demorar uns 6 meses para acontecer. E, enquanto esperava, o Robson continuou indo a toda e qualquer consulta médica que conseguisse. Ele estava desesperado. Afinal, ele estava perdendo mais de 1 quilo por semana. Era como se ele estivesse dissolvendo. Eu entrei nesse proctologista e ele falou, Robson, vamos te internar e vamos fazer outra colonoscopia. Aí fiz outra colonoscopia. Através dessa colonoscopia, ele falou que eu tinha uma doença chamada doença de Crohn. Era pior ainda. Só que eu falei, doutor, tá bom, o que a gente vai fazer? Então você vai ter que fazer uma infusão. Então eu pegava e me internava, era tipo uma quimioterapia. Internava não, ia para uma clínica e lá eu ficava 4 horas tomando uma medicação na veia. Tipo uma quimioterapia mesmo. Depois de um tratamento invasivo e custoso, eu pergunto se alguma coisa melhorou no corpo do Robson. Não teve melhora. Além dos problemas de saúde, tinha uma questão psicológica que rondava a vida do Robson. Ele estava doente, mas ninguém conseguia dizer do que ele estava doente. E muitas vezes ele se questionava. Perguntava se ele mesmo não estava inventando esses sintomas. Eu falava para minha esposa direto, Patrícia, não tô melhorando, mano. O que será que eu tenho? Foram 4 diagnósticos diferentes em menos de 1 ano. Todos inconsistentes. No futuro, o Robson ia saber que algumas pessoas numa situação parecida com a dele chegavam a ter 11 diagnósticos equivocados. Não é só falta de vitamina isso, não é só a doença de Crohn, não é só uma retocolite, eu tenho outra coisa. Mas ele não fazia ideia do que fosse. E em 6 meses, o Robson tinha perdido metade do seu peso. Foi de 100 quilos para perto dos 50. Ele precisava se escorar nas paredes na hora de andar e saía cada vez menos de casa por causa desse descontrole intestinal. Até que chegou finalmente a hora dele se consultar no Hospital das Clínicas. O Robson nunca conheceu a Anelisa Garcia. Ela, inclusive, mora a quase 1 hora de carro da casa dele, num condomínio de prédios baixinhos na zona leste de São Paulo. Os dois não se conhecem, mas tinha uma linha invisível costurando acontecimentos dessas 2 vidas, que nunca iam se cruzar. Bom dia. E aí? Prazer. Tudo bem? Tudo bem, Tudo chefe? meu. Annelise e o marido, Christian, me recebem em casa numa manhã de sábado. Eles têm um casamento para ir mais tarde e ela trabalha durante a semana toda, então aquele era o único horário em que a gente ia conseguir sentar para conversar. Vocês têm um casamento mais tarde? Às 5h30, mas você sabe, né? É tão corrido São Paulo que você tem que sair. Não, é um dia inteiro. Assim, o casamento separa o dia inteiro. E aqui nessa nossa terrinha, né? Tá toda hora parada. Assim que eu chego no apartamento, eu noto mais uma coincidência com a casa do Robson. Da varanda, um pássaro acompanha a nossa conversa. Um currupião de cabeça preta como petróleo e peito amarelo. Olha lá, o papel que eu acabei de colocar, ele viu a gente conversando e já começou a puxar. Pra chamar atenção, né? E não é só no gosto por aves que os dois se encontram. A Ana também passou por uma saga parecida com a de Robson. Só que 10 anos atrás, era o pai dela que estava perdendo peso a passos largos.
e não ela. O meu pai sempre foi uma pessoa muito forte, então alta e muito forte. E ele começou a perder peso muito rápido. Ele perdeu 70 quilos. E com isso, toda a parte neurológica dele foi começando a se comprometer. Ele já não tinha mais sensibilidade na ponta dos dedos, se queimava, se machucava e às vezes não sentia. E aí, nada relacionado ao coração, porque ele fez vários exames do coração e estava tudo bem. E ele passou por vários médicos, assim, muitos, clínicos, ficou internado, chegou a ficar em UTI, porque era como se ele estivesse perdendo a vitalidade, porque ele emagreceu, perdeu toda a massa magra também, parte da massa magra, e aí ele não conseguia mais se deslocar, dependia da gente para tomar banho, fazer algumas coisas. O pai da Anelisa estava desaparecendo na frente da família, mas os médicos não conseguiam dizer o que tinha de errado com ele. E eu brinco, reviraram ele de ponta cabeça. Ele foi em Santa Casa, ele foi para Ribeirão Preto, ele foi para todos os lugares de especialistas, neurocirurgião, e não conseguiu o diagnóstico. E ele rodou, os exames davam pequenas alterações, mas nada focado. Sem saber o que estava acontecendo no seu corpo, o pai de Ana tentou meia dúzia de tratamentos. Nenhum surtiu efeito. Aí nessa caminhada, ele foi vivendo, mas assim, não tinha... Tomava um remédio, melhorava, daqui a pouco... E assim foram 5 anos. Em 5 anos ele perdeu 70 quilos. Então, metade do peso que ele tinha. Depois de perder a sensibilidade das mãos e metade do peso, o pai de Ana começou a ter desmaios com alguma frequência. A família, então, pensou que poderia ser algum problema de coração, já que um desmaio geralmente pode estar ligado à circulação de sangue. Mas não tinha nada de errado nos exames cardíacos. Mas aí fez toda a parte cardíaca e não chegou, né, no diagnóstico. Foi bem intenso. Nós sofremos muito quanto família porque não sabia mais como ajudar. E, em 2012, Ana perdeu seu pai. Ele morreu de uma doença sem nome no momento em que Robson começava a notar que havia alguma coisa acontecendo com seu corpo. O pai de Ana não tinha nem 50 anos. E muito jovem, então foi um susto para a família toda. E a gente jamais imaginaria. A gente imaginaria o quê? A gente não imaginava nada, na verdade. Em pouco tempo, Anelisa veria sua vida se transformar, quando ela mesma começou a ter sintomas parecidos com os do pai e se viu no escuro, cercada de silêncio. Enquanto Robson e a Anelisa viviam com essa novidade que era ter um mal sem nome, uma família do interior de Santa Catarina passava por décadas de mistério, já com algum traquejo que ganharam com o tempo. A trajetória da minha irmã foi muito longa, desde os 30 anos. Ela faleceu com 57. Então, assim, desde os 30 anos, ela sofria muito. Era dores nas pernas. Não, ela tinha dores pelo corpo todo. Ela já não subia mais escadas. Ela andava 10 metros, já era uma canseira absurda. Perdeu bastante peso, Nossa, né? Perdeu muito, acho que ela pegou uns 15 quilos, assim, em questão de um ano. Bastante peso. E assim, aí... Essas vozes são das primas Evilásia Naben e Cristina Heinzen. As duas fazem parte de uma família que é bem unida. Até porque os membros desse clã tinham todos sintomas peculiares. Sintomas que nunca foram ligados a doença nenhuma. Exatamente como acontecia com a Anelisa e com o Robson. Aí assim, só que ela já tinha problemas desde nova. Ela tinha problemas de dormência nas mãos, perna, cãibra, dores horríveis pelo corpo. Então assim, a caminhada dos médicos com ela já era desde os 30 anos. Evilásia tinha uma dor insistente em um punho. Com o tempo, passou a sentir também no outro. E se acostumou, porque ouviu do médico que tinha síndrome do túnel do carpo. Fiz 3 cirurgias em cada... para poder mexer as mãos de novo, tá? Mas ficou por isso, não é? Já Cristina sentia 2 polos opostos nos seus pés. Tinha dias em que eles acordavam dormentes e dias em que acordavam doendo como se estivessem sendo mastigados por um animal. Mas não conseguia entender o que acontecia. Até porque ninguém ao redor delas até então tinha tido um diagnóstico. Elas já tinham até se conformado e criado um slogan para essa família que é ao mesmo tempo tétrico e engraçado. Os Nabens morrem do coração, porque eles têm o coração grande demais. Um dia era bursite, um dia era isso, era busite da vida, né? Até que foi parar no cardíaco e aí, tem coração inchado.
E a gente sabia, né, que os kidnappings até então, todos eles morriam por conta do coração inchado. A doença dos kidnappings até então era coração inchado. Até então, nada tinha nome. Mas em questão de 2 anos, tudo mudaria para essas pessoas. Essas 3 famílias moravam em lugares diferentes, tinham sintomas diferentes, e cada um passava por uma via diferente para tentar encontrar uma resposta. Só que não conseguiam. Davam de cara com o silêncio e com palavras que não representavam de verdade o que eles tinham. Só que em pouco tempo, eles todos iam encontrar um nome em comum. Só não sabiam ainda qual. No próximo episódio... Você tá ótimo? Eu tô bem, ótimo. Eu tô ok. Não, mas você ficou sem FA. Você teve Sem uma FA. segunda ablação. Tive uma né? segunda ablação. A gente chegou ainda a conversar uma vez, que eu acho que te fiz o pedido, né? Uma segunda ablação. E ela não voltou depois da segunda ablação. Eu tive, acho que, episódios... O caso, no caso, é meu. E aconteceu lá por volta de 2012. Eu tava trabalhando numa redação de jornal. Já eram mais de 10 horas da noite. Daí meu coração deu um coice. E deu outro. E de repente, meu coração não tava mais dando coices. Ele tava cavalgando como um cavalo campeão do jockey. Eu conseguia ver meu coração batendo no peito. Eu conseguia ver meu coração batendo na ponta do meu dedo mindinho. Daí, no meio desse susto, eu fui perdendo a sensibilidade do corpo. Parte por parte. Eu parei de sentir meu rosto. E minha boca ficou torta, como se eu estivesse tendo um derrame. Meus braços não se mexiam mais. E menos de 15 minutos depois do meu coração acelerar, eu não conseguia mais ficar de pé. A Silenciosa é uma coprodução da Pfizer com a Pachorra Felite Áudios, Livros e Filmes. Eu sou Chico Felite, roteirista e apresentador. Otávio Bonfá é produtor, com assistência de produção da Beatriz Trevisan e da Maria Leite. O Luan Alencar é diretor de áudio e editor dessa série. A trilha sonora original é de Sofia Outrambi e Gastão Cassel fez reportagem em Santa Catarina. Pedro Fida cuida dos Business Affairs e a Domenica Mendes cuida da gerência dos canais desse podcast. A equipe da agência DM9 é a seguinte: Ícaro Dória é o CCO, Nina Marqueta Lucato é diretora de criação, também cuidam da criação Lucas Moreira Martins, Igor Silva e Renato Maron. Ana Cláudia Benini é diretora de negócios e o atendimento fica por conta de Vitória Squaga e Liana Kim. O planejamento é de Gustavo Aoyag e Miguel Souza. E a produção criativa é de Ana Ferraz, Thaís Cezena Gutierrez e Stephanie Nascimento, além da participação da equipe da Pfizer. O próximo episódio vai ao ar na sexta-feira que vem. Até lá eu posso pedir que você assine o canal e dê uma nota, se achar merecedor? Obrigado e até breve.